estamos vivendo uma situação traumática, de grande intensidade, e que nos remete a uma vivência de total desamparo. Não tivemos condições de nos prepararmos. Não foi uma escolha. Estamos sendo obrigados a mudar caminhos, criar novos destinos e reinventar uma nova morada. Fecham-se as portas, abrem-se as janelas. Já ouvimos muito esse dito popular por aí, que nos remete à transição da vida, que demarca o tempo e sua finitude. Isso faz parte da vida. Renunciamos desde que nascemos. Para crescer, vamos negociando com a vida e renunciando a alguns lugares para ganhar outros. Vamos trocando de casas, de moradas e de amores. Isso faz parte da vida. E isso é fácil? Não, nem um pouco. Mas é isso que possibilita o viver. É desesperador ficarmos presos num mesmo espaço, num mesmo tempo e num mesmo lugar. Freud, ao escrever sobre a transitoriedade da vida, nos diz: uma flor que dura apenas uma noite, nem por isso é menos bela, exemplificando que o valor das coisas não se perde pela escassez do tempo, por ser finito. Pelo contrário, pode ganhar ainda mais valor. Quando algo se impõe de forma tão violenta como que estamos vivendo, esse excesso, ele pode ser considerado traumático, como se fôssemos inundados por uma tempestade que não estávamos esperando. Estamos diante de uma tempestade da vida. Não sabemos como passar, quanto tempo irá durar e nem o que virá pela frente. Revivemos um tempo de incertezas. Penso que pode ser a chance de um novo nascimento para todos nós. Nesse sentido, convido vocês a imaginarem a imagem de um bebê quando chega ao mundo. Quando nos deparamos com um bebezinho nascendo, deixando o útero materno para ganhar o mundo, a cena é de um ser apavorado, desamparado, desintegrado, precisando de cuidados para sobreviver e viver. Assim como o bebê humano, que para sobreviver e ganhar o mundo, precisa abdicar do útero materno, nós, para sobrevivermos e vivermos em tempos de pandemia, precisaremos renunciar à vida que vínhamos tendo, nos adaptarmos a esse novo tempo e criarmos novas formas de viver. Freud chama de desamparo originário essa condição de dependência total de um outro quando nascemos. Só existimos, sobrevivemos e crescemos porque existiu um outro que nos possibilitou a vida. O outro é a nossa primeira morada. Essa primeira experiência de encontro é fundamental para a constituição do nosso psiquismo e para que possamos vir a ser um sujeito pensante e desejante no mundo. Somos seres sociais, nos constituímos através do olhar do outro. E são esses encontros iniciais que vão inserindo o jeito que cada um de nós irá vivenciar esse tempo de pandemia, de acordo com as marcas que foram sendo construídas desde os primórdios da nossa existência, desde o nosso nascimento. É o que marca a singularidade humana. Quando vivemos um momento de grande intensidade, somos obrigados a revisitar esse primeiro tempo da vida, o sentimento de desamparo que acomete a todos nós e marca a nossa chegada no mundo. A vida é traumática e viver é ter a capacidade de irmos dando conta e possivelmente ressignificando esses momentos. Então, como iremos passar por esse novo tempo? Não sei. É difícil saber que marcas serão deixadas em cada um de nós. Por mais que habitemos o mesmo espaço e um mesmo tempo, somos feitos de histórias diferentes. Alguns de nós
irão aproveitar esse tempo de isolamento e buscarão ressignificar suas histórias. Lembrei do diário da Anne Frank, que foi escrito por ela no seu período de confinamento, durante 2 anos. Outros ficarão confinados nos seus quartos, nas suas quarentenas internas. E outros ainda irão tentar manter a mesma realidade de antes, negando os fatos, não conseguindo pensar, ressignificar e nem se adaptar a esse novo tempo. Como se fosse possível voltar para o útero materno. Já não cabemos mais lá, ficaria apertado demais. Estamos diante de um mundo que precisa ser modificado e estamos sendo jogados nessa modificação não pela nossa consciência, e sim pela natureza. Freud, em seu texto Mal-Estar da Civilização, escrito em 1930, já nos dizia que o ser humano nada pode contra a prepotência da natureza e contra a fragilidade do corpo. São fontes de sofrimento. Nunca dominaremos completamente a natureza e o nosso organismo. Será sempre uma construção transitória, limitada e em adequação. Se não podemos abolir todo o sofrer, podemos abolir parte dele. Há uma terceira fonte de sofrer, e nessa sim podemos imprimir nossa marca. Tem a ver com o social, com a insuficiência das normas que regulam os vínculos, na família, no Estado e na sociedade. Quem sabe estejam por aí as modificações possíveis frente à pandemia. Acredito que as janelas que poderemos abrir nesse novo tempo têm a ver com o resgate das relações, do cuidado e da cidadania. Precisamos aceitar a nossa condição humana para sobreviver. É o momento de renunciarmos aos prazeres diários e individuais em prol do coletivo e a favor da vida. Precisamos acordar para a existência do outro, abrir mão dos nossos narcisismos e reconhecer a existência do outro. Marco aqui que, apesar de sermos seres individuais, pertencemos a um coletivo e somos constituídos por ele. Esses dias, conversando com uma colega psicanalista, ela comentou que estava lendo um livro e a autora dizia: do caos vem a ordem. Desejo que sim, que seja um tempo de resgate da civilização, da ética, da solidariedade e da humanidade, que tem estado perdida em nossa sociedade. Penso que a pandemia escancarou a desigualdade social, o desinvestimento em serviços públicos, o individualismo e a falta de responsabilidade social. Além de vivermos uma pandemia, vivemos um momento caótico na política brasileira. É absolutamente possível, frente a situações como estamos vivendo, nos sentirmos tristes, frágeis, entediados, angustiados, perdidos e desamparados. Vivemos um período de luto. Não temos mais como desmentir a possibilidade real da morte. Sim, nós podemos morrer. Também vivemos um luto em relação à vida que vínhamos tendo, planos que vínhamos fazendo, sonhando e organizando. Muitos projetos foram frustrados e tiveram que ser abandonados ou adiados. E a elaboração disso exige tempo, trabalho e amparo. Assim como aquele bebê que nasce apavorado, desamparado e precisa contar com o outro para lhe amparar e dar amor. Num texto sobre a transitoriedade, escrito em 1916, após a Primeira Guerra, Freud declara sua esperança de que após o luto necessário pelas perdas vivenciadas, o novo possa emergir. E com ele, a esperança no humano e na sua capacidade de reconstrução dos bens perdidos. Para que isso ocorra, é necessário desprender-se dos objetos amados e se possibilitar a perdê-los, o que nos expõe ao desamparo e à fragilidade da vida. E, ao mesmo tempo, é o que permite o recomeço. Tenho visto por aí
muitos movimentos de solidariedade e demonstração de humanidade de diversos profissionais e áreas diferentes. Fecham-se as portas, abrem-se as janelas, janelas vibrantes. Em relação à psicanálise, houve um engajamento de diversas instituições, coletivos e profissionais, éticos e disponíveis, possibilitando atendimentos online e gratuitos pelo país. Não precisamos passar por isso sozinhos. Podemos sofrer, nos sentirmos perdidos, chorar. Precisamos de tempo para elaborar toda essa intensidade. É um momento difícil. Podemos buscar ajuda. Não precisamos ter medo de buscar ajuda. Vejo a psicanálise como um dispositivo de grande valia nesse novo tempo, que tem nos exigido tantas adaptações, reconstruções e novas aberturas. Quando falamos com um psicanalista, a fala é endereçada à figura do analista, o que possibilitará uma escuta abstinente, sensível e atravessada pela ética. Um tratamento analítico consiste em oferecer uma possibilidade de rearranjos na forma como cada um de nós irá lidar com os possíveis traumas da vida. E isso nos dá a possibilidade de irmos criando novos caminhos, novos destinos, mesmo diante das tempestades da vida. Talvez esse possa ser um tempo de ressignificações que possibilite um novo laço social a favor da vida. Obrigada.